E aí, galera, eu voltei. Então, hoje eu quero falar deste livro que eu amei demais. Um livro incrível. Esse livro que a Planeta, né, acabou de relançar, porque eles já tinham lançado há muito tempo atrás, só que estava esgotado. E agora com a nomeação, né, do Bob Dylan, vencedor do Nobel de 2016, então não deu outra. E eu achei incrível esse livro, gente. Esse livro aqui do Bob Dylan, escrito pelo próprio Bob Dylan, ele é um livro de memórias, uma espécie de autobiografia. Ele conta a história desse Bob Dylan rebelde, em busca de um sonho que naquela década de 60, na década de 70, era um pouco ele estava um pouco descrente, um pouco de inatingível. Então, com a persistência, a perseverança e a garra dele, né, em busca desse tão sonhado sonho em ser alguém na vida, ele conseguiu aí obter muitos êxitos. O Bob Dylan, ele conta a história basicamente como isso aqui é o Crônicas Volume 1. Ele conta basicamente uma introdução de onde ele veio, a origem da família, os primeiros passos dele da carreira, quem foi os agentes que os agenciou e conseguiu colocar ele nesse meio musical. Ele utiliza aqui, o Bob Dylan, quando a gente vai, ao ler esse livro, podemos perceber vários elementos da década de 70, da década de 60, 70, e também há várias influências musicais, influências também de outras áreas, como pintores e artistas, como alguns atores, que fizeram dele a pessoa que ele é hoje, né? E ele utiliza esses elementos e esse sonho em busca esses elementos e essa garra em busca do tão sonhado o sonho de ser cantor, né? Então, como naquela época todo mundo ia para cidades grandes, saíam de cidades pequenas, por exemplo, muitos iam para Nova York, lá era o boom, estava acontecendo tudo ao mesmo tempo na grande Nova York, então ele se aventurou e também foi em busca da fama. Esse livro aqui eu achei ele bem similar, até pela atmosfera como ele é escrito. Vocês que já leram também vão perceber isso, se já leu ambos os livros. Só Garoto, de Pat Smith, ele é bem parecido, aquele clima todo, e eu simplesmente amei. Foi uma das minhas melhores leituras de 2016. E eu gostei bastante, eu gostei sobretudo da escrita do Bob Dylan, uma escrita muito fluida. Você começa a ler esse livro e se debruça assim totalmente na história, parece que você está imerso dentro da história, porque você se envolve muito nas palavras do Bob Dylan. Ele trata isso aqui de uma forma assim, como foi escrito, né? Eu acho bem interessante, uma biografia escrita pelo próprio autor. Ele traz a verdade mais, como podemos dizer, mais pura. Então, são fatos aqui que eu acho que só mesmo quem é biografado sabe colocar, né? Quem sabe realmente colocar em palavras. Então, o Bob Dylan, ele conseguiu trazer esse sentimento de realidade e às vezes até de sofrimento, a persistência dele para lutar pelos seus ideais, pela a sua carreira. E isso lá no meio, naquela década, era tava um movimento punk, era também o boom do rock e da psicodelia. Então Bob Dylan, como era um cantor de folk naquela época, então ele teve dificuldade, porque muitos diziam que naquela época muitos diziam, como até o próprio Dylan ele descreve aqui, que o folk era meio uma música negligenciada. Ele geralmente lançavam-se artistas que cantavam esse tipo de música mais em gravadoras pequenas, e
era um pouco negligenciado, muitos agentes não queriam de forma alguma lidar com esse tipo de música, que era uma música um pouco barata e pouco procurada, pouco prestigiada naquela época. Mas o agente dele, que conseguiu, que viu algo a mais no Dylan, conseguiu aí superar tudo isso e virou um sucesso. E aqui é incrível como o passar dos anos podemos ver a evolução do artista. Ele ganhou o Nobel agora em 2016 e gerou uma polêmicazinha porque muitos contradizendo, mas ele ganhou o Nobel sendo cantor, ele, enfim, ele escreve as músicas dele, mas uma coisa que eu acho, gente, eu acho que a literatura ela evolui e eu acho que música é uma forma de literatura, sendo é tipo como é uma espécie de gênero literário, para o meu ver. Isso é uma forma de literatura. Eu não sei dizer se o Dylan merecia isso. Quem sou eu para questionar isso, né? Não sou nem crítico literário, enfim. Eu só coloco aqui minhas opiniões. Mas muitos criticaram pelo fato, mas não sei o que, porque ele ganhou, porque isso. Tinha outros autores, certo? Tinha outros autores na lista, uns autores muito cotados, como Philip Roth, Don DeLillo, enfim. Mas por que a Academia Sueca do lado Nobel escolheu o Bob Dylan? Por quê? Por quê? Não sei o que eles viram, eu também não sei os critérios, quais são os critérios de avaliação, os critérios que eles fazem para escolher o homenageado, o ganhador do Nobel, né? Como, por exemplo, aconteceu em 2015 com a Svetlana Alexievich. Ela estava bem cotada, mas tinha outros preferidos lá, outros favoritos, e como sempre a Academia Sueca ela surpreendeu, né? E esse ano 2016 aconteceu a mesma coisa com o Bob Dylan. Nos surpreendemos de uma forma, como assim? Mais uma coisa que eu sempre repito, a música ela é uma forma de literatura, ela é uma literatura, é um gênero diferente, mas é literatura. A forma que a pessoa escreve as músicas, a construção das palavras, enfim, gente, são histórias ali. Você ouve uma música, uma letra de uma música, como o Bob Dylan prestigiou bastante as músicas do Bob Dylan, e podemos observar a poesia que está entre aquelas músicas, a vida ali, uma história em cada música que o Bob Dylan escreveu. Então, talvez seja isso que a Academia Sueca tenha escolhido. Claro que ele vê o conjunto da obra, né? Mas tem algo decisivo, e eu não sei exatamente o que foi que eles viram. Mas, como eu não sou crítico literário, não tenho nem, enfim, argumentos para argumentar sobre isso, eu só digo uma coisa, gente. A música é uma forma de literatura, ok? E, enfim, né? Olha, eu recomendo muito esse livro para vocês aí conhecerem um pouco do Bob Dylan. Quem nunca ouviu Bob Dylan, bota lá no Spotify ou no Apple Music, enfim, nessas plataformas digitais de música. Coloca lá Bob Dylan, tenta ouvir, ouça, dá uma olhada nas letras das músicas dele. Enfim, algo fenomenal. Eu gosto bastante da sonoridade, a forma que ele canta, é algo assim fenomenal. Não sou um fã do Bob Dylan de forma alguma. Eu gosto, eu aprecio a obra dele, mas de forma alguma não sou fã. E o livro, quando surgiu, né, quando foi relançado pela Planeta, então eu acabei solicitando logo, disse, olha, me vi, que eu quero dar uma lida para saber como é o Bob Dylan escrevendo sem ser música. Quero ver a história dele. E eu já tinha ouvido e já tinha visto lá no Goodreads bons comentários sobre crônicas. Então, valeu muito a pena. Eu li esse livro super rápido. Vocês vão
vão se surpreender com a qualidade da escrita do Dylan, a fluidez que nas palavras dele é algo assim surreal, fenomenal. Então, dá um crédito, vai lá, confira Crônicas, volume 1 do Bob Dylan, um livro espetacular. E a história de vida desse cara é foda, viu, gente? É incrível, ok? Então, vocês aí que leram, comentem aqui embaixo. Eu gosto muito de trocar opiniões, de discussões sobre livros que eu já li, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva e dá um joinha. E até uma próxima, gente. Tchau!